E o tema da nossa mensagem de hoje é: pare de desprezar o que Deus já te deu. É isso mesmo. Muitas vezes ficamos tão apegados às necessidades carnais, aos desejos enganosos do nosso coração, que nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, daquilo que já chegou até nós. E muitas vezes não prestamos atenção que a nossa murmuração se torna a nossa adoração, se torna o nosso louvor, a nossa oração. A gente fica tão apegado em reclamar, em murmurar, que a gente esquece de reconhecer aquilo que já chegou para nós, aquilo que nós já tivemos a graça de Deus nos abençoar, mas ficamos apegados às necessidades do momento. Então, eu espero que essa mensagem de hoje, que essa palavra venha falar profundamente no seu coração. Então, para o que você está fazendo aí nesse momento, tira esse tempinho, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e diga: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, que eu não saia daqui sem respostas. Senhor, traz consolo, refúgio, mas também que essa palavra venha me confrontar, venha me corrigir, me tirar da minha zona de conforto. Porque o verdadeiro evangelho, Senhor, é aquele que nos leva ao arrependimento e à conversão. Que essa palavra de hoje fale profundamente com cada um de vocês que me ouve. Senhor, me usa aqui como instrumento da tua palavra. Que a fabíola desapareça, que todo o meu ego, toda a minha vaidade, todo o meu orgulho, a minha arrogância, que caiam por terra em nome de Jesus. E que o Espírito Santo cresça, porque aqui ele tem liberdade. Que ele possa falar e fazer da forma que ele achar melhor. Assim eu espero, em nome de Jesus. Amém. Quem quiser acompanhar com a Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. E depois nós vamos passar lá para o versículo 31. Números, capítulo 11, versículo 4. E assim diz a palavra: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e o moía num grau e o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Agora lá no versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. E o que menos colheu, teve desômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Amém?
Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção. Fala com teu povo. Espírito Santo, habita, vem selar esse momento aqui de oração entre nós. Assim eu espero, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse texto, porque ele trata exatamente o contexto da mensagem que eu trouxe para vocês hoje, que é: pare de desprezar o que Deus já te deu. O que estava acontecendo aqui neste contexto dessa mensagem? O povo de Israel, mais uma vez, reclamando, murmurando, porque a memória era o quê? Fraca. Um povo que fica apegado às necessidades do momento e se esquece muitas vezes de agradecer a tudo aquilo que o Senhor já havia feito. Se a gente for pensar na trajetória desse povo, o que estava acontecendo ali? O Senhor teve misericórdia daquele povo que estava perecendo no Egito. O povo de Israel cresceu em tamanha proporção no Egito que ali eles começaram a ser escravizados pelos egípcios. E o Senhor, tendo misericórdia daquele povo, ele levanta Moisés. Levanta Moisés porque ele sabia que Moisés era um homem de bom coração. Porque a partir do momento em que Moisés viu uma injustiça acontecendo com o israelita, o Senhor fala: Moisés será a pessoa que eu vou levantar como profeta no meio desse povo para libertar esse povo dessa escravidão. E foi exatamente o que o Senhor fez. Ele levanta Moisés e Moisés tem ali a missão de libertar aquele povo que estava em situação de escravos. Presta atenção nisso. Aquele povo que estava no Egito estava em condição de escravo. O Senhor tem misericórdia, tem benevolência e compaixão, então ele resolve libertar aquele povo. E através de Moisés, o Senhor faz ali toda uma movimentação. Abre o Mar Vermelho para que aquele povo passe. O povo vê toda essa movimentação acontecendo. O povo viu todas as pragas que já haviam recaído sobre o Egito, tudo através de Deus. O povo já tinha certeza de que Deus era com eles, que Deus era com Moisés, que eles estavam debaixo de uma palavra, que eles estavam debaixo de uma promessa. E ali naquele momento aquele povo vibra. No momento que eles passam o Mar Vermelho, tanto é que a palavra fala, profetiza Miriam, ela vem o quê? Dançar, ela vem adorar, ela vem tocando seus tamborins, porque o tempo de escravidão havia acabado. O Senhor teve misericórdia daquele povo que estava na condição de escravo e libertou aquele povo. Ali naquele momento havia uma certa gratidão, mas a memória do povo é curta. Assim acontece conosco muitas vezes também, quando estamos passando por situações difíceis, por lutas, por provas que parecem ser maiores do que possamos suportar. Então a gente dobra o joelho, faz campanha, faz oração, pede misericórdia e o Senhor, ele sempre nos atende. Só que basta vir uma outra situação, uma outra luta, uma outra prova que parece que a gente se esquece das inúmeras vezes que Deus nos levantou, que Deus nos socorreu, que Ele nos tirou daquela peleja, daquela penumbra. Porque ficamos tão apegados às necessidades do momento que a gente se esquece das inúmeras vezes em que Deus nos tirou da fossa, do fundo do poço. E era exatamente o que estava acontecendo com aquele povo ali naquele momento. Um povo que estava em situação de escravidão. No momento em que eles passam o Mar Vermelho, o Senhor tem misericórdia, liberta aquele povo. Bastou aquele povo sentir fome. Presta atenção. Saíram da condição de escravidão. Recebem a liberdade. Mas bastou uma prova, uma dificuldade no meio do caminho, que o que o povo faz? A palavra dizia, o populacho começa a murmurar. E o populacho começa a questionar. O povo chega ao ponto de questionar ali que era melhor que eles tivessem ficado no Egito.
Porque lá eles comiam cebola, lá eles comiam pepinos, lá eles comiam melões. Olha só, muitas vezes nós que estamos aqui aprisionados a uma vida difícil, relacionamentos conturbados, que a gente prefere ficar num relacionamento tóxico, abusivo, numa dependência emocional, do que acreditar que as promessas, os planos do Senhor são sempre maiores, mais perfeitos e agradáveis do que os nossos. Porque confiar nas promessas de Deus muitas vezes fica difícil para a gente, porque não está diante dos nossos olhos, não está na nossa zona de controle. Então a gente prefere ficar numa situação de escravidão, de sofrimento, do que acreditar que o Senhor está preparando algo muito melhor. E era exatamente o que acontecia com aquele povo. Naquele momento, aquele povo almeja exatamente o quê? Comer carne. Comer carne, gente. Presta atenção, aquele povo está pedindo por carne, sendo que o Senhor já teve misericórdia no momento em que eles sentem fome. O cuidado do Senhor para com aquele povo foi tão grande que ele não preparou qualquer tipo de alimento. O Senhor não deixou aquele povo sem provisão. Ele mandou o maná. Você já parou para pensar o que era o maná? O Senhor aqui, a ira dele se levanta contra esse povo de Israel, não era por causa do pedido. O Senhor, ele não menospreza o pedido, é a intenção que muitas vezes está no nosso coração. Porque aquele povo, no momento em que tinha fome, o Senhor já havia agraciado aquele povo com maná. O maná, gente, era algo que hoje não tem explicação, se a gente for caçar uma explicação plausível para o que seja o maná. Ele vinha do próprio céu, do orvalho, era o carinho do Senhor, era um alimento que você podia fazê-lo da forma que você quisesse, cozido, assado, triturado, tinha inúmeras formas de você fazer o maná. Não tinha problema algum em o povo pedir carne. O problema está na fala daquele povo. Olha o que é profetizado por aquele povo. O que é que nós vamos comer? Nós já estamos enfastiados, já estamos cansados desse maná. É um povo desdenhando o cuidado de Deus para com eles. Quantas vezes nós estamos nessa mesma situação desse povo? O Senhor está cuidando, está fazendo do jeito dele, ele está ali amparando, ele está mandando socorro, ele está mandando refrigério, só que não é do jeito que a gente quer. Não é a solução que a gente queria. Não é da forma que a gente esperava. Então a gente começa a desdenhar. A gente começa a desacreditar e chega até a pensar que no tempo de luta, que no tempo de prova, a situação estava melhor. E ali naquele momento o Senhor olhando para a intenção daquele povo, porque o problema não era pedir carne. O problema era desdenhar daquilo que ele já havia feito. Porque ele já tinha libertado o povo da escravidão. No momento da fome, ele manda o maná, ou seja, vocês não estão sem alimento. O problema é que muitas vezes damos tamanha atenção para as necessidades do nosso coração, para os desejos enganosos da nossa carne, que a gente para de olhar para as inúmeras vezes em que Deus nos sustentou, nos alimentou, nos abençoou, só que a gente não acha que isso foi o suficiente porque não é da forma que a gente queria, não é do jeito que a gente esperava. Então, no momento que aquele povo pede carne, o Senhor manda sobre o céu codornizes, de forma que aquele povo podia apanhar o quanto quisesse. Ele mandou em quantidade gigantesca que aquele povo mal podia pegar, porque era demais a quantidade que ele mandava. Só que da mesma forma que ele mandou, a palavra diz que a ira do Senhor se levanta sobre aquele povo. E antes mesmo que eles mastigassem aquela carne, a palavra diz que uma praga, muito grande recai sobre aquele povo. É o Senhor dizendo assim: a impaciência de vocês faz com que vocês não possam contemplar das maravilhas que eu tenho preparado diariamente. Aprende a esperar e a suportar o processo. Porque em momento algum eu deixei de abastecer o meu povo com o que é necessário. Eu nunca virei as costas para o meu povo.
Só que muitas vezes vocês desejam aquilo que não era para desejar. Vocês não aprendem a reconhecer aquilo que eu já ofereci para vocês e é por isso que o povo perece. Essa palavra já está falando com muitas pessoas aqui nesta noite. Pessoas que falam, parece que eu estou esquecido, Fabiola. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mentira. Basta você olhar para as lutas que você sofria anos atrás e que hoje você já nem se lembra delas mais, porque foi Deus que te tirou de lá. Lembra daqueles dias que você chorava no seu travesseiro, na sua cama, por situações que você achava que seria o fim e que hoje você nem se lembra mais? É porque naquela época o Senhor já mandava maná, Ele já mandava o cuidado sobre a sua vida. E hoje, por essa dor não estar mais batendo latente no seu peito, você acha que Deus se esqueceu de você. Ah, tá difícil, Fabiola, mas tá doído. Saiba que isso é um processo de tratamento. O Senhor, Ele permite que a gente passe por um processo, por estágios. Por quê? Para que a gente possa viver coisas sobrenaturais, nós precisamos aprender a passar pelo processo da prova. É igual feijão. Já viram? Você quer comer uma feijoada gostosa? Um feijão gostoso? Primeira coisa, a gente precisa o quê? Selecionar o feijão. Depois você lava aquele feijão. Depois você precisa cozinhar esse feijão. E como é que você cozinha um feijão? Você precisa colocar ele numa pressão para que ele fique macio, porque se ele não for cozido, ele fica duro. O que faz esse feijão amolecer? É o processo da pressão, do fogo. É você que está aí passando uma pressão que você acha que não vai suportar. Você que está prestes a desistir e fala assim, eu não estou suportando mais. E o Senhor fala, eu só estou te tratando para que você possa viver o sobrenatural. Para que você possa vir até a vitória. Mas sede paciente. Até aqui eu te sustentei, por que eu soltaria sua mão daqui para frente? Mas às vezes você está tão apegado à sua murmuração, à sua lamentação, que sem você perceber, essa murmuração, essa sua lamentação virou a sua oração diária. Você se apega mais em reclamar pelo que não tem do que reconhecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida diariamente. Quantas pessoas aqui com inúmeras graças para poder contar, testemunhar. Quantas maravilhas o Senhor tem derramado na sua vida, mas a sua reclamação, a sua murmuração tem falado muito mais alto do que a sua fé de esperar. Que os planos do Senhor são maiores, mais perfeitos e agradáveis. Eu te convido nessa noite a pedir perdão para o Senhor, pelo tempo da ingratidão, pelas inúmeras vezes que você deixou de reconhecer as maravilhas que Ele tem feito. Pode não ser no seu tempo, pode não ser da sua forma, mas sempre houve cuidado. Ele nunca deixou de estender as mãos. E que nesta noite todos nós possamos reconhecer que somos falhos, pecadores e que muitas vezes pedimos sem nem saber o que estamos pedindo para o Senhor. Por isso que a palavra fala, pedes e não recebe porque pedes mal. Muitas vezes pedimos até aquilo que nem precisamos, nem necessitamos, porque os desejos do nosso coração são enganosos. Então, neste momento, eu te convido a orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar com você, primeiramente, para reconhecermos quão pecadores somos. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos aonde você está e fala, Senhor, nesse momento eu assumo o compromisso de reconhecer quão falho, quão pecador eu tenho sido, quão murmurador, Senhor. Porque a minha murmuração, a minha lamentação, sem eu perceber, se tornou a minha oração diária, a minha prece. E eu te peço perdão por isso, Senhor. Perdão por não reconhecer que os seus planos são maiores, mais perfeitos e agradáveis do que os meus. Senhor, nesta noite eu assumo o compromisso de reconhecer que o Senhor já tem me abençoado diariamente com a dádiva da vida. Que o Senhor tem me tratado durante esse processo. Que tudo isso tem servido de aprendizagem para a minha vida. E eu te peço, Senhor, que me dê força para suportar esse processo da pressão, da tribulação, da tormenta, Senhor.
que eu não esmoreça na fé. Prepara para mim, Senhor, uma mesa, assim como o Salmo nos garante, adiante dos meus adversários, dos meus inimigos, para que eles possam ver quem é o Deus que me sustenta e que dá vitória. Senhor, eu te peço também clareza, discernimento, para que eu tome sempre decisões assertivas, sempre decisões pautadas nas orientações que venham do Espírito Santo. Que todas as distrações que me impedem de olhar para o alvo, que é Cristo, que neste momento caiam por terra, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha falar comigo todos os dias da minha vida, para que eu não perca o foco, a direção, o alvo, que é Cristo. Assim seja. Amém. Aleluia. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha falado profundamente no coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue convencendo ao longo da noite, porque aqui eu sou somente um instrumento. Quem convence é o Espírito Santo. E que esta mensagem, ela continue reverberando no coração de cada um de vocês. Amém?